Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre crônica. Aos poucos eu quero trazer aqui para o canal uma série de vídeos sobre os vários gêneros literários, tanto da prosa, ou seja, o conto, o romance, quanto também da poesia, o soneto, a ode, enfim, para que apresentemos um pouco para vocês essa grande variedade, trazendo características, explicando afinal o que é representado por cada um desses termos. Eu já tenho aqui no canal um vídeo que serve de introdução a essa questão, ainda com uma nomenclatura que eu considero imprecisa, chamando de gêneros literários. Os grandes modos de expressão, né, ou seja, a poesia, a prosa. Cada vez mais eu tenho, na verdade já fechei mesmo minha compreensão e tenho adotado a nomenclatura de modos de expressão para poesia, prosa, teatro e utilizado a nomenclatura de gênero apenas para o texto materializado, né? Ou seja, a crônica, o romance, etc. Então, ainda que o vídeo ao qual eu esteja me referindo ele ainda tem a nomenclatura problemática, né, de chamar de gênero algo que depois vai ter uma subdivisão que também se chama de gênero, mas ele serve de introdução. Lá eu discuto algumas coisas, inclusive isso. É um vídeo interessante, fica a dica para que vocês assistam. Se você gosta de conteúdos assim, se você é estudante de letras, professor de língua portuguesa ou um apaixonado pela literatura, fica o meu convite para que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que sempre seja avisado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! A crônica é um dos gêneros literários mais produzidos aqui no Brasil. Grandes escritores já se dedicaram a ela e, claro, né, por isso mesmo, tendo a intenção de trazer uma série de vídeos explicando os gêneros literários, eu escolhi falar da crônica, até porque também é um gênero híbrido que agrega algumas características que estão presentes nos outros, né? Então é uma boa forma de iniciar. Bom, inicio dizendo que a crônica é um dos gêneros literários incluídos no conjunto que compõe o modo narrativo de expressão. Ou seja, dentro da narrativa, né, quando alguém decide produzir literatura a partir do interesse de narrar uma história, nós temos algumas possibilidades de gêneros, como já citei aqui, romance, novela, conto e crônica. A crônica é parte desse modo de expressão narrativo. Agora, como eu já disse também, é um gênero que tem algumas características interessantes que, inclusive, nos leva a confundir muitas vezes a crônica com o conto. Existem textos que perfeitamente poderiam ser considerados como crônica, como conto, indistintamente. Eu cito como exemplo alguns dos textos constantes aqui dessa antologia, O Melhor da Crônica Brasileira, que tem uma antologia da editora José Olímpio, e tem aqui textos de Ferreira Goulart, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, Sérgio Porto, e muitos das crônicas aqui presentes poderiam ser consideradas contos sem problema nenhum. O fato é que, sim, a crônica, por ser narrativa, por ter uma estrutura mais condensada, né, ou seja, ser um texto mais curto, ocupa aí geralmente 2, 3 páginas, poucas vezes passa disso. Por ter essa estrutura tão condensada e contar uma história, né, ou seja, ser narrativa, é muito fácil de se confundir com o conto. E a semelhança é tanta que um autor, Enio Tavares, autor aqui do Teoria Literária, ele chega a definir a crônica como uma espécie de conto curto, o que não deixa de ser verdade. Agora, lógico, se existe uma nomenclatura, evidentemente tem que existir a especificidade, senão não vale a pena ter a nomenclatura. Talvez a maior especificidade da crônica, e isso está muito ligada à sua origem, e a gente já fala um pouco mais disso, talvez a maior especificidade da crônica seja a sua relação com o momento de produção.
Isso está na crônica do século XIX, isso está na crônica do século XX, isso está na crônica do século XXI. É impressionante como muda o modo de escrever, a crônica adquire características que a aproximam de um gênero ou de outro, a crônica passa por experimentos os mais diversos, autores criativos, geniais, fazem com que o gênero seja ressignificado constantemente, mas de um modo geral, claro, sempre de um modo geral, tá? Não deixou de ter jamais a sua relação com o tempo. Ou seja, a crônica trata de acontecimentos muito ligados ao contexto mesmo ali de produção, aquele momento em que ela é produzida. Então você pega uma crônica para ler e você vai ver o autor citando um acontecimento da semana, um acontecimento do dia anterior, o que vem sendo debatido na mídia, na política, nas artes, seja lá no que for, naquele momento ali, naquela semana e tal. Algum autor pode utilizar mais ou menos, mas perdura sim. É interessante notar que essa relação com o tempo, ela está presente inclusive na nomenclatura, né? Ou seja, no termo que nós utilizamos para nos referir ao gênero. Crônica tem a ver com cronos, ou seja, tempo. Isso nos diz muita coisa sobre o gênero. No meu site eu tenho um texto falando sobre crônica, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, onde eu discuto essa questão da nomenclatura, né, da origem do termo, enfim. Aqui eu vou apenas deixar citado o que eu já falei. O meu site eu não tenho atualizado tanto porque tenho me dedicado ao doutorado, tenho investido bastante nos meus estudos a nível de doutorado, mas já há alguns textos lá de linguística, de teoria literária, e um dos de teoria literária é sobre crônica. Então fica aí para vocês darem uma olhada. A origem do termo está ligada a tempo, e isso acompanha a crônica desde o princípio. No começo, a crônica era uma espécie de relato histórico. É tanto que nós temos obras, inclusive algumas das primeiras obras sobre o nosso país, são intituladas crônica, ou seja, obras que relatavam como foi a descoberta do ponto de vista do europeu da terra, como foi a ocupação da terra, como era a região, enfim, isso tudo era chamado de crônica. Tinha a ver também com viagem, né? Existe muita crônica de viagem que o autor relatava aquele período em que ele esteve em determinada região. E devido a isso, José Castelo, um crítico literário que eu gosto muito, já indiquei aqui para vocês, inclusive no canal, aqui no seu livro As Feridas de um Leitor, ele tem um ensaio, logo o segundo ensaio, é muito bacana, sobre crônica, intitulado Crônica, um gênero brasileiro. E nesse ensaio, ele diz que essa origem do gênero, né, ligado tanto a tempo, né, a fidelidade ao tempo, quanto também a verdade dos fatos, ou seja, a crônica era um relato histórico, a crônica era um relato de viagem, ou seja, a crônica era verdade, né? Faz com que até hoje a crônica goze um pouco desse estatuto de verdade. Ele até diz, né, quando o cronista diz que foi a um determinado lugar, foi à padaria, você acredita que ele esteve na padaria porque, ele está escrevendo uma crônica, afinal de contas, então certamente é verdade. Então é um estatuto de verdade do qual o gênero goza, que nem sempre, claro, né, existem crônicas que são pura e simplesmente ficção, mas que é interessante perceber, e é interessante como isso se liga a muitas das crônicas que nós temos. Aí as grandes crônicas, você pega um livro, uma antologia como aquela, As 100 Melhores Crônicas Brasileiras, existem algumas antologias nesse sentido, e quando você lê alguns textos, você percebe muito isso. O autor verdadeiramente viveu aquilo, o autor esteve ali, o autor participou daquele momento. E embora hoje em dia a crônica não seja mais esse relato de viagem, não seja mais esse relato histórico, e cada vez mais nós entendamos como natural que a crônica seja, inclusive, bastante ficcional, ela ainda traz em si muito do tempo, muito da verdade histórica daquele momento em que foi produzida. Outra questão interessante de se falar é o suporte no qual a crônica, ao longo de muito tempo, foi
publicada, que foi o jornal, né? Jornal, revistas, enfim. Embora hoje em dia praticamente o jornal impresso, né, esteja morrendo, né, está morrendo, alguns ainda resistem aí, principalmente porque se mantém também na internet, enfim, mas cada vez mais o público, os mais jovens, até eu que gosto de papel, eu não tenho o hábito de comprar jornal impresso, né? Então, embora o jornal esteja morrendo enquanto suporte, o jornal impresso, a crônica se difundiu tal qual nós a conhecemos hoje, essa crônica literária, ela se difundiu no jornal. Isso a partir do século XIX. Autores que enfatizam isso são Afrânio Coutinho, Antônio Cândido, mostram quanto que aqui no nosso país, inclusive, a crônica esteve ligada ao desenvolvimento da imprensa. E por isso, Antônio Cândido diz, no seu ensaio conhecidíssimo, A Vida ao Rés do Chão, ele diz lá que a crônica ela não tem pretensão de durar. Ela não tem essa pretensão, de um modo geral, sempre, tá? Ela não tem essa pretensão de durar. Ela, sendo filha do jornal, ela envelhece com as notícias do jornal. É lógico que essa ideia de Antônio Cândido, por mais verdadeira que ela seja quando se refere à generalidade das crônicas, ela deve ser relativizada, porque grandes cronistas, grandes escritores, eles têm a capacidade de eternizar os seus textos, mesmo que falando de acontecimentos muito específicos. Eu cito um exemplo para vocês, tá? Eu tenho aqui em mãos o volume 4 da obra completa de Machado de Assis, que sai pela editora Nova Aguilar. Esse volume 4 ele é todo dedicado à crônica. Você vai ver aqui muitas crônicas de Machado produzidas no século XIX, que dialogam com aquele momento, que dialogam com a política do Brasil no século XIX, com os costumes, com a sociedade, com a cultura, enfim. Mas ainda assim, muitas dessas crônicas são extremamente atuais. Um exemplo que eu dou disso é uma crônica que nesta edição aqui, daquela coleção da editora Ática, Para Gostar de Ler, intitulada Fuga do Hospício e Outras Crônicas, nesta edição eles dão título às crônicas, mas no original, aqui, elas não têm título. E aqui nessa antologia ela recebe o título de Bondes Elétricos, uma crônica sem título publicada por Machado de Assis em 1892, em que o autor fala da chegada dos bondes elétricos ao Rio de Janeiro. E por mais que ele esteja falando de um acontecimento que, enfim, o que isso representa atualmente com o tanto que a humanidade evoluiu de lá para cá, né? Ora, nós estamos aí no mundo dos carros elétricos, no mundo dos carros que dirigem sozinhos, né? São autocomandados, autodirigidos. Isso já é muito comum em outros países, por aqui está chegando, mas nós já temos essa realidade. Por que uma crônica como Bondes Elétricos, falando desse momento aí tão específico, seria atual? É extremamente atual. Ela é atual porque ela fala de modernidade, ela fala de trabalho, relações de trabalho, ela fala de exploração do indivíduo. Então, Machado pega o contexto, mas a partir desse contexto, ele desenvolve um texto que é extremamente rico, extremamente atemporal. Isso ocorre em várias crônicas publicadas por grandes autores, né? Então, ela tem essa característica. Por mais que, na sua origem, ela seja realmente publicada ali no jornal, ela tem a ver com os fatos da semana, com os fatos do dia, e, claro, envelheça um pouco com o tempo, os grandes autores, vez por outra, isso quando não sempre, conseguem fazer com que suas crônicas transcendam a barreira do tempo. E é interessante, porque com o jornal cada vez menos popular, o pessoal migrou para outras esferas, né? Tem crônica, hoje a gente pode chamar de crônica alguns textos produzidos em redes sociais. Eu sigo alguns professores universitários, né, inclusive de outros estados, que vez por outra produzem textos em seus perfis, no Facebook, no Instagram, que tem tudo de uma crônica, e são crônicas. Há aqueles autores que já publicam direto no livro.
O que ocorria antigamente era você publicar primeiro no jornal, depois você reunir num livro. Hoje em dia, muita gente já publica diretamente no livro. Tem gente que publica em sites. Tem os sites aí dos grandes conglomerados midiáticos do país, Globo, Folha de São Paulo, etc. E existem as colunas, e no meio dessas colunas existe lá uma de crônica, ou uma em que o autor, vez por outra, coloca uma crônica. Então, o gênero permanece, mas agora se adaptando ao novo contexto, né? Uma outra coisa que eu quero destacar é o que José Castelo, trazendo novamente aqui a referência a Castelo, no seu texto Crônica, um gênero brasileiro, inclusive é a própria informação do título, apontar a crônica como um gênero que se deu muito bem no Brasil. Antônio Cândido também fala isso na Vida ao Rés do Chão. E é interessante porque é lógico que existe crônica no mundo todo, né? Mas aqui é interessante o movimento que nós observamos, porque todo grande autor brasileiro, todo já é exagero, né? Mas muitos grandes autores brasileiros, eles produziram crônica. Machado de Assis, José de Alencar, talvez o primeiro, né, em termos de crônica no sentido literário, crônicas históricas nós tivemos antes. Nós tivemos um Drummond, nós tivemos uma Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Raquel de Queiroz, Ferreira Goulart, Mário de Andrade. Todo esse pessoal publicou crônica, ao passo em que se tornou extremamente conhecido por outros gêneros, como, por exemplo, o romance, o conto, a poesia. E aí são vários os motivos, né, que podem fazer com que a crônica se adapte a um país como o nosso dessa forma. Eu diria que um dos principais é o fato de que muitos desses autores precisavam mesmo escrever crônica, né? No Brasil é muito difícil alguém conseguir sobreviver pura e simplesmente produzindo literatura no sentido mais tradicional, né? Ou seja, um livro de contos, um livro de poema, isso é praticamente impossível. Então, muitos autores tinham que ir para a imprensa, publicar ali semanalmente, para ter uma renda, para se sustentar, né? E aí é interessante, porque isso justifica um pouco o fato de que algumas crônicas, alguns textos intitulados como crônicas, são, na verdade, contos. É porque muitas vezes o autor ele tem propensão para escrever conto mesmo, mas ele tem lá a seção no jornal tal, que é uma seção para crônica, ele vai e acaba escrevendo um texto ali que está nesse movimento híbrido entre crônica e conto. Um fato que eu quero ponderar é em relação à ideia que muitos autores trazem, inclusive Antônio Cândido também traz, a respeito de a crônica ser um gênero menor, um gênero que não visa a alta expressão literária. A crônica se contenta em estar ali ao rés do chão, tanto tematicamente quanto em termos de linguagem também, né? É lógico que durante muito tempo isso foi verdade. Porém, quando a gente olha a escrita literária de um modo geral atualmente, em todos os gêneros existe isso, né? É muito difícil você ver, é praticamente impossível você ver um grande autor da atualidade preocupado em produzir alta literatura, né? Ou seja, até existem algumas pessoas, mas essas pessoas não estão aí nos grandes círculos literários, acadêmicos, etc. A literatura contemporânea, de um modo geral, ela é essa literatura ao rés do chão. Se livrar um pouco da expressão erudita de linguagem. Se durante muito tempo isso foi um ideal do romance, isso foi um ideal da poesia, atualmente já não é mais, tá, gente? Então essa característica, embora Antônio Cândido cite, e quem lê literatura bastante, de várias épocas e tal, entenda bem o que ele quer dizer, né? Quando a gente situa isso, até pelo menos ali metade do século XX, ou metade da segunda metade do século XX. Isso é bem verdade. Depois a literatura como um todo ela vem adquirindo esse papel, né? essa missão de ser uma expressão ao rés do chão. Isso é uma tendência da literatura. Todavia, vale sim chamar a atenção para o fato de que a crônica sempre teve essa preocupação de ser um gênero, até porque era um gênero escrito mais rapidamente, ali para uma semana, né? Às vezes o autor ele publicava em mais de um jornal, então ele produzia mais de um texto daquele por semana. Não dá para você florear muito a linguagem.
E também o público de jornal, ele é um público muito mais variado do que o público de livro, era naquela época. Então, esses dois motivos, né? Tanto a pressa para publicar, né? Você tem até o dia tal, a hora tal para mandar o texto, você tem que mandar mais de um por semana para mais de um jornal e tal. Então você não vai refletir, ler, reler, reescrever, você vai fazer um texto mais rápido. E sendo mais rápido, ele é mais solto, mais natural, se aproxima realmente da linguagem do cotidiano. E o outro motivo é porque realmente ele era voltado para um público mais específico, um público que não era aquele público erudito, de um modo geral, que consumia os romances, a poesia, etc. A todas essas características que eu falei, coloquialidade, ligação, relação com o tempo, estrutura muito semelhante à do conto, nós podemos citar várias outras, como, por exemplo, o fato de a crônica, como texto híbrido, muitas vezes se aproximar até mesmo da linguagem da poesia. Isso é algo que Antônio Cândido chama atenção, o que também se justifica pelo fato de ser quase sempre a expressão de um olhar subjetivo. É muito comum que a crônica seja escrita em primeira pessoa. Grandes crônicas que eu me lembro, que eu tenho na minha memória, como por exemplo a última crônica de Fernando Sabino, que para mim é uma das coisas mais belas que eu já li, em primeira pessoa, e fala muito a partir daquele ponto de vista do escritor relatando o seu dia a dia, relatando sua relação com a produção literária, com o mundo a seu redor, especificando num processo de metalinguagem tanto a sua produção como o seu modus operandi social, né? Ou seja, como um flaner passeando pelo ambiente, pelas ruas e tal, e colhendo ali as cenas que tratarão, que irá tratar, né, das quais irá tratar nos seus textos. Então, esse olhar subjetivo, por vezes, é tão íntimo e tão confessional que aproxima o gênero da poesia. Isso sem falar nos experimentos que podem surgir, afinal de contas, a literatura contemporânea ela é muito inclinada para os experimentos, então não duvido nada, não me lembro agora de ter lido, mas não me espantaria se lesse uma crônica em verso, uma crônica com a estrutura de uma receita de um bolo, algo do tipo. Isso é completamente comum dentro da contemporaneidade. O que ela não deixa de ser é narrativa ligada a um período específico, né, um contexto específico de produção e possuir essa linguagem coloquial. Como sempre digo aqui, já disse em vários momentos aqui no canal, todo grande autor pode nos surpreender a qualquer momento, pode surpreender a nós e a crítica literária, trazendo um texto que supere qualquer possibilidade de classificação. Isso não é um problema, isso é uma solução, né? Isso é um trunfo que nós temos quando falamos de literatura. O que não tira de nós a responsabilidade acadêmica, intelectual, de estarmos produzindo conhecimento, conceituando, discutindo as manifestações literárias. E é o que apresento aqui, advertindo sempre para a possibilidade de que nem sempre essas características apresentadas se manifestem em todas as crônicas. Então é isso, finalizo este vídeo convidando vocês a visitarem o meu site e dar uma olhada no texto, pois lá, afinal de contas, né, nós temos a especificação dessas características de forma mais profunda. Eu agradeço muito pela audiência de vocês e até o próximo vídeo.